Meus amigos, meus irmãos do Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, que alegria poder estar com vocês. Eu estou aqui dentro do centro, no salão, e eu confesso, com uma enorme vontade de que você estivesse aqui conosco. Mas esses são tempos excepcionais. E tempos excepcionais exigem medidas radicais. Uma dessa é a sua colaboração, salvando vidas e ficando em casa. Mas eu poderia dizer que se encontrasse na rua nosso irmãozinho Drauzio Varela, ele olharia para mim e falaria: saudade de fazer uma palestra com o público no centro, né, meu filho? Eu adoraria estar aqui com você, mas sei que isso é somente questão de tempo. Confiemos em Deus, que em breve tempo estaremos juntos. Eu gostaria de começar essa live orando a Deus, com você, para que Deus possa nos abençoar e proteger, rogando a Deus o amparo e proteção para você e para a sua família. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal. Por isso, nós rogamos humildemente nesta hora, nós que nos reunimos através da tecnologia moderna, mas pelos laços do amor, em torno de um ideal, ou da construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos. Por isso rogamos nesse instante para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para que recebam o amparo e a proteção, a tua visita bendita, a tua luz e a tua misericórdia. Permita, Senhor, que possamos passar por esses tempos de pandemia sem perdermos a fé. Que possamos dar o testemunho que nos compete, reclamando menos, trabalhando mais e lutando a cada dia para a construção de um mundo mais justo, melhor, mais espiritualizado. Rogamos as tuas bênçãos, a tua visita, o teu amparo e a tua proteção à casa dessa pessoa, aos seus familiares, ao seu trabalho. E se ela estiver sem um trabalho, que ela consiga um. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar o pão abençoado de cada dia. Rogamos bênçãos de saúde aos que estão com depressão, com síndrome do pânico, com angústias, tristezas, dúvidas, açoitados pelo vento da ansiedade. Que o teu amor venha penetrar-lhes os escaninhos mais íntimos da alma e trazer-lhes paz de espírito, alegria de viver, que a depressão seja substituída pelo brilho nos olhos, pela esperança que se renova a cada dia, pelos portadores do câncer, por aqueles que carregam problemáticas cardíacas. São tantas as manifestações de doenças que ficaria quase impossível enumerá-las todas aqui. Mas maior do que elas está o teu poder, está o teu amor, está a tua luz, e estão os recursos espirituais superiores que clamamos possa descer dos céus à terra nesse instante, realizando tratamento espiritual a todos aqueles que assistem agora a essa transmissão. Permita, Senhor, que através do mecanismo da fé possamos sentir-te a presença ao nosso lado, dando-nos ânimo para prosseguirmos avante, conforme convém a sã doutrina que abraçamos. E permita, Senhor, que os espíritos generosos, mentores queridos, anjos de luz,
que trabalham no grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, visitem também essa pessoa agora. Que ela sinta a presença dos bons espíritos, destes benfeitores espirituais, levando-lhe a boa nova e as energias salutares e justas. Senhor, orienta-nos, ampara-nos e protege-nos, para que possamos todos juntos, unidos pela fé, irmos com disciplina e amor, sem esmorecer, até o final dessa pandemia. Nós começamos juntos, Senhor, mesmo distantes, mas juntos pela fé, pelo desejo de servir, pela vontade de amar, e juntos passaremos por esse momento de turbulência que a humanidade enfrenta. E, sobretudo, juntos sairemos melhores espiritualmente do que quando nela chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Que maravilha! Lembre-se de orar, passar por esse momento tão difícil, abandonando Deus, deixando Deus de lado, não utilizando a prática da oração, vai fazer com que nós não contemos com o principal para enfrentar as dificuldades da vida. Não contemos com a presença de Deus, aquele que caminha pelo mundo, mas não se sente próximo de Deus, luta só pelas próprias forças. E mesmo que você tenha muitas forças, muita saúde e muito dinheiro, força, saúde e dinheiro são extremamente frágeis nesse mundo. Eu já vi muito rápido força virar fraqueza, fortuna se perderem na história, e saúde ser perdida por causa de um tombo no banheiro onde a pessoa bateu com a cabeça e a partir dali teve a condição mental alterada. Lembre-se de Deus. Se você quer passar com dignidade espiritual por esse momento de pandemia, lembre-se de Deus. Vai dar tudo certo. Mas nós que somos espíritas temos que lembrar de alguns detalhes. Primeiro, a lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educadora. Então largue essa história de ficar perguntando, mas meu Deus, Deus me está castigando. É uma pergunta meio tentando justificar um castigo que nós achamos que Deus está armando conosco. Deus não faz armadilha para ninguém, Deus não castiga ninguém. Portanto, lembre-se, a lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educadora. Logo, só acontece o que te deve acontecer. Na contabilidade humana, há como dar jeitinho. O homem moderno é especialista em dar jeitinho. Dá um jeitinho nas coisas, passa, fura fila, sem ninguém ver, ou pelo menos a maioria não vê. Usa de uma amizade influente para poder assumir determinado posto, mas não existe jeitinho no mundo espiritual. Não existe o furar a fila no mundo espiritual. Por quê? Porque se na contabilidade humana os homens são falhos, na contabilidade divina, quem fez as leis é perfeito. Portanto, só me acontece o que deve acontecer. Repita isso comigo agora. Só me acontece o que deve acontecer. Logo, você nunca passará por nada que não seja importante, que se não transforme numa instrução espiritual para o seu crescimento. Só me acontece o que deve acontecer para fazer sorrir, para fazer chorar. Dure 10 segundos, dure uma existência inteira. O que te acontece pode fazer sorrir, são seus instantes de alegria, de felicidade, de paz,
Que maravilha! Mas pode te fazer chorar. Vejamos, por exemplo, essa pandemia. É um caos na nossa sociedade, na sociedade econômica, na área do trânsito, da saúde, então nem se fala. E como é pandemia, a pandemia é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro, é mundial. Mas só acontece o que deve acontecer. Ah, mas isso é um castigo para a humanidade? Deus não castiga, isso é um convite para que nós nos tornemos melhores. Veja que você, ficando em casa, como tem ficado, mesmo que você saia, mas o sair é sempre em questão de excepcionalidade, tem distanciamento social, tem uso de máscara. Eu estou aqui sem a máscara, porque estou num ambiente aqui separado, vários metros das pessoas que estão nos gravando, mas é um mundo diferente. Logo nós temos que voltar para casa. Você pode ler mais, porque a gente sabe que a pandemia vai acabar. A gente sabe que é momentâneo, você tem início, começou em março para nós no Brasil. Não sabemos o meio, porque você sabe só o meio quando tem o fim. A gente não sabe quando é o fim, mas já estamos falando de vacina. O fim está próximo. Então, a minha grande preocupação, quando eu falo de melhora espiritual, que você tem que se disciplinar, é que a pandemia vai acabar. Você sabe que ela tem dias contados. O dia que todo mundo for vacinado, chega, não precisa de máscara, não precisa de nada. Os centros vão encher de novo. A pandemia acaba. Mas você não. Você continua um espírito eterno, você não acaba nunca. Qual que é o meu medo? É que a pandemia causada pelo coronavírus, o que o coronavírus faz em matéria de sintomas com alguém que o contrai? O quadro do coronavírus é muito específico. Ele dá uma sensação de gripe forte, claro que cada um tem uma sensação diferente, mas estou pegando as pessoas que realmente têm aquele quadro acentuado. Gripe forte, a alteração das papilas gustativas do paladar, o paladar muda, a pessoa perde o paladar, e do olfato, ela não sente cheiro de mais nada. Febre forte, que passa de uma semana, e comprometimento dos alvéolos pulmonares. O pulmão vai se comprometendo, por isso os respiradores, a pessoa precisa de respirador para forçar a respiração. Esse é o quadro do coronavírus. Coronavírus não dá depressão, não dá síndrome do pânico, coronavírus não dá insônia, não dá ansiedade. Não é quadro do coronavírus medo, chorar desesperado. Esse é o meu medo. O coronavírus passar e a pessoa entrar num quadro de perturbação espiritual, de angústia, de tristeza, e ele vai perceber, quando ele voltar para o mundo, vai, pera um pouquinho, eu já tomei vacina, não preciso mais usar máscara, eu tenho convívio social, mas eu estou angustiado, triste, infeliz. Então cuide desse seu lado espiritual. Primeiro, para você sair, lembre da oração que eu fiz aqui no início da nossa transmissão, para que nós saiamos melhores do que chegamos nele. Você vai vencer, você vai chegar lá, mas para isso você precisa se comprometer, você precisa ter certeza de que o que está acontecendo não é castigo, não é vingança. Só espíritos atrasados, pequeninos, é que se vingam. A lei de Deus é a lei do amor, da bondade, da justiça e da caridade. Deus te ama. Isso é uma prova para testar os seus conhecimentos. Prova de matemática não testa conhecimento de matemática para o aluno. O professor que aplica a prova odeia o aluno? Não ama. O objetivo da prova, a consequência pode ser a reprovação, se ele não estiver preparado, e a aprovação, se ele foi preparado e tirou uma boa nota. Mas o objetivo de toda a prova é a sua promoção. Então, se você está passando por essa prova, parabéns, você está às portas de uma promoção espiritual. Se você passar com dignidade, com amor, com humildade, com caridade. Então aproveitar esse instante que você está na sua casa para ler livros espíritas. Pelo amor de Deus, só Chico Xavier tem perto de 500 livros, citando um autor, um médium, Chico Xavier, só ele tem perto de 500 livros espíritas. Leia. Existem tantos autores, tantas obras, leia, tanto filme bom para você assistir com temática ligada à espiritualidade. Isso vai te ajudar muito a crescer espiritualmente. Então nisso você vai se preparando.
Veja a internet, a bênção que é. Nós estamos transmitindo agora pela página do João Ramalho, pelo YouTube. Está aqui, é usar a tecnologia do mundo moderno para divulgar as coisas de Deus. Quantas coisas boas você acha na internet? Ah, mas também acha ruim, se você procurar bem. Tudo é questão de sintonia. Se você procurar lama, vai achar lama para se sujar. Se procurar morte, vai achar. Se digitar violência, muita violência vai aparecer. Mas se você digitar Deus, caridade, espiritismo, amor, evolução, livro bom para ler, vai aparecer muita coisa também. Tudo é questão de sintonia, e de acordo com a sintonia manifestada pelo nosso desejo, vai dar o que nós procuramos. O que você procura? Então passe por essa pandemia primeiro com fé em Deus. Isso é o mais importante. Deus é comigo. Você tem que pensar assim: nada me acontece que não deva acontecer. Ou seja, só me acontece o que Deus achou que é bom para o meu crescimento espiritual. Assim como só aparece em matéria de pessoa, porque só acontece é situação, só aparece, são pessoas, só aparece na minha vida quem deve aparecer, seja para me fazer sorrir, seja para me fazer chorar. Seja para me fazer sorrir, as amizades, as pessoas que trazem paz, alegria e felicidade ao meu coração, ou seja para me fazer chorar. Pode durar 10 segundos um assalto. O assaltante não vai ficar 2 horas com um revólver na sua cabeça, mas serão 10 segundos inesquecíveis. Portanto, aquilo também, por incrível que pareça, colabora para o seu crescimento espiritual. E os seus grandes amores, seus instantes de alegria. Entenda que você não é vítima de nenhum castigo divino. Você é uma filha, um filho muito querido do coração de Deus, que nasceu para ser feliz. Agora, como você vai entender Deus se não tiver fé? Use a sua fé, tenha pensamentos positivos. Deus é comigo, eu só passo o que devo passar. Levantou-se pela manhã, porque as pessoas acham que com essa pandemia, ficando em casa, eles podem relaxar espiritualmente. Bom, não vou no centro mesmo, a vacina não veio, ou ainda não estou me sentindo seguro, então como eu não vou no centro mesmo, ele já esquece de orar, esquece de ler, esquece de fazer a caridade, ele tomava passe, não toma mais passe, ele dava passe, também não dá passe em ninguém, ele já perdeu os horários, porque vai acordando cada vez mais tarde, porque dorme cada vez mais tarde. O nosso modus operandi de andar, de trabalhar é diferente, e a pessoa vai relaxando espiritualmente. E quanto mais ela relaxa espiritualmente, mais as energias negativas, em forma de obsessores, em forma do nosso próprio karma, da nossa história espiritual mal resolvida, vão se assenhoreando das nossas vidas. E quando a pessoa vê, sem perceber, devagarzinho ela entrou num quadro de depressão, de síndrome do pânico. O que eu conheço de gente nessa pandemia, você não tem noção, que despertou um quadro de síndrome do pânico, de medo, de insônia, de ansiedade enorme, porque estão relaxando. Não pode relaxar. Levantou-se de manhã, antes de levantar, sentou-se na cama, colocou os pés no chão, agradeça a Deus pela bênção da vida. Senhor, obrigado pela bênção da vida. Você não tem fé em Deus? Que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tudo sabe, tudo pode e tudo provê? Então é o melhor para você. Coloque os pés no chão. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Seja grato. Seja grato pelas coisas que você tem. Agradeça, faça uma oração. Senhor, pela bênção da vida, pela existência na terra. São bilhões de espíritos desencarnados. O número de espíritos desencarnados é infinitamente maior do que os encarnados, e muitos gostariam muito de estar no seu lugar. Então agradeça a Deus primeiro pela bênção dessa existência. Obrigado, Senhor. Vai chegar um dia, quando estiver próximo da minha partida, que eu não terei mais ânimo para sentar, não terei força, talvez pela doença, estarei incapacitado, cansado, fraco, oprimido, mas esse dia não é hoje. Hoje eu coloco os pés no chão e te agradeço pela bênção de um novo dia, pela oportunidade da vida na terra, esse planeta bendito, essa escola de luz que pode fazer com que você saia dela melhor do que chegou. Então seja grato.
Tem gente que senta-se na cama e as 3 primeiras palavras que a pessoa faz é: estou morto, estou acabado, é hoje, esse vírus vai me matar. Só fala o que não quer, só fala o que não deseja, e fica criando em torno de si energias. Não bastasse o problema que ela tem, porque a pandemia já é um problema, a quarentena é um problema enorme. Então não bastasse o problema que por si só o coronavírus oferece, a pessoa começa a fabricar problema, reclamando, sendo pessimista e achando que é vítima. Então largue isso, colocou o pé no chão, seja grato. Porque se você não é grato pelas coisas que tem, aprenda uma coisa: se você não é feliz com o que você tem, quanto menos será feliz com o que está te faltando. Vou repetir para você não esquecer: se você não é grato e feliz com o que tem, quanto menos o será com aquilo que lhe falta. Então agradeça a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência. Começar com gratidão ajuda demais. Mas por que você faz isso? Com fé. Isso é agradecendo. Nem oramos ainda. Aí você faz sua higiene pessoal, depois começa com oração. Volta para o quarto e faz uma oração. Camulés, mas tem que agradecer, depois tem que orar. Entenda bem, para agradecer, 30 segundos está bom, está bem agradecido, tá ou não está? Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Menos com Deus é mais, ou mais sem Deus é menos. E uma oração, minha amiga, meu amigo, se você não tem tempo de cuidar da sua espiritualidade fazendo uma oração, é a mesma coisa de saúde e doença. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença. Se você que é um espírito eterno e que tem na terra 24 horas por dia, não pode investir 2 minutos de 24 horas no seu crescimento espiritual, esqueça Deus. Esqueça, porque você só precisa dele, mas você nunca quis a sua companhia. Esse é um erro mortal que destrói a espiritualidade de muita gente. Achar que precisar é querer. Eu não conheço um único alcoólatra na face da terra, não conheço uma única exceção, um alcoólatra que não precise de tratamento. A pessoa está caída na sarjeta, perdeu a saúde, o dinheiro, praticamente o nome, perdeu a família, a dignidade, está caído na sarjeta. Você acha que uma pessoa dessa não precisa de tratamento? Mas por que muitos alcoólatras morrem alcoólatras? Porque precisar é uma coisa, o tratamento só começa quando a pessoa quer. Eu não conheço uma única pessoa na face da terra que não precise ser feliz. Mesmo quem já é, existem graus de felicidade, você pode amar mais e ser mais feliz. Mas por que muitos são infelizes ainda? Porque precisar é uma coisa, querer é outra. Então tome cuidado com isso. Deus sabe do que eu preciso, sim, mas eu quero. Você foi atrás, você orou, você pediu, você lutou, você insistiu. Deus nunca diz sim para aquilo que você precisa. Não se iluda. Deus só diz sim para aquilo que você acredita. Porque quando você acredita porque você usou a sua fé. Você deu o primeiro passo na direção da sua libertação. Você paga o preço espiritual que precisa pagar. Você vai atrás, você luta, você insiste, persiste e não desiste. Por isso é que é importante começar o dia bem. Por isso é que é importante você começar o dia agradecendo a Deus e na oração pedindo a Deus amparo, proteção, força, luz para vencer esse momento difícil. Para não ficar com o que eu chamo aquela anemia espiritual. Tem anemia material que dá fraqueza. A pessoa fica amarelinha, magrinha, anêmica, sem energia alguma. Mas existe uma anemia espiritual. Você olha para a pessoa: como é que você está, meu filho? Estou morrendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Porque seja uma pessoa firme, forte na fé. Você é maior do que a pandemia. Você é maior do que isso. Guarde bem uma coisa: o planeta de provas e expiações. Problemas sempre existiram. Estude a história da humanidade e me apresente um ano na história da raça humana que não enfrentou problemas. Problemas sempre existiram, problemas existem. Estou citando um, coronavírus. Você tem mais, estou citando um, coronavírus. E problemas existirão para os planetas de provas e expiações.
Chegará um ponto em que nós vamos aprender só por amor, porque não temos mais nada para espiar. Mas está longe, vamos espiar, vamos enfrentar problema. Então você tem que ser corajoso, não desanimar, usar a sua fé, lembrar de tudo que você aprendeu no centro. Porque o que você aprendeu no salão, nas palestras, nos estudos, nos livros que você leu, a pandemia é a bênção para te convidar a testar aquilo que teoricamente você já sabe. Você já sabe que precisa amar. Você sabe que precisa usar o poder da fé. Você sabe, não é novidade o que eu estou te falando. Eu só estou lhe cobrando aqui, como seu irmão em Jesus, uma atitude. Porque o que falta para a pessoa não é o saber. Nós vivemos excessos de saberes. Nunca se teve tanta informação quanto nos dias de hoje. Vê-se a internet quantos assuntos tem, bilhões de assuntos. Quantas fotos se tem? São tantas fotos, tantas imagens, tantas informações, que se você pegar o número de fotografias que o mundo tirou na história da humanidade até 1980, todas as fotos, você imagina todas as fotos que o mundo inteiro tirou, nós tiramos hoje em 30 minutos. O que a humanidade tirou até 1980 de foto, nós tiramos hoje, a sociedade moderna, em 30 minutos, o número de fotos por celular no mundo. Então, o que não falta são imagens, o que não falta são sites, o que não falta é informação, mas o que falta é comprometimento. Como o caso que eu já citei de amigos meus, médicos, muito bem formados, capacitados, oncologistas, que são especialistas em câncer, professores da universidade, e fumam. Você acha que ele não está com a informação de que cigarro faz mal? Um médico oncologista cuja única especialidade é cuidar de câncer? Ele tem informação? Tem. Ele vai salvar muita gente? Vai. Só possivelmente há o perigo de não conseguir salvar a si mesmo, porque a informação não fez ele largar o cigarro. A informação, e não obstante ele ser um formador de opinião, não foi capaz de mudar o seu comportamento. Ele só está precisando largar. Mas mesmo sendo um oncologista de renome, ele ainda não quer. Então a pergunta de hoje é: você precisa, mas você quer? Queira, ainda dá tempo. A hora é já, o momento é agora, ainda dá tempo, e é hoje, hein? Você não está assistindo isso à toa, é hoje. Se você acha que vai usar sua fé amanhã, desligue agora, que não é para você, ainda, não é o seu tempo, você ainda tem mais coisas para aprender. Mas se você decide usar a fé, a primeira coisa que você faz é não empurrar com a barriga, não procrastinar, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, porque todas as vezes que deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, geralmente o nosso amanhã se deparará num deserto chamado jamais, nunca. Portanto, a nossa hora é já, o nosso momento é agora, um instante de você construir essa sua fé, dar a volta por cima, orar, vai dar certo. Eu estava um pouquinho desanimada, faz parte cair. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: mas eu descuidei, Camolese, eu caí. Parabéns, se você caiu é porque você já esteve em pé uma vez, porque se você não estivesse em pé, nunca você teria caído. Então a primeira coisa que eu dou para alguém que caiu é parabéns, que notícia boa, porque se você caiu, é sinal da vida que você já esteve em pé, e se você foi capaz de levantar uma vez, você é capaz de levantar outra. Não desanime, persevere, acredite, lute, insista, persista, não desista. Você é aquilo que acredita, você é aquilo que vence. Lembrando que a nossa luta não é contra ninguém. Por mais que vençamos nas batalhas da vida um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas elas, é a maior de todas as vitórias, mas é a vitória contra os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas angústias, as nossas tristezas. Você vai vencer, vai dar certo, mas você precisa se comprometer.
Eu volto a insistir. Essa pandemia tem início, meio e fim. Ela vai acabar. Mas o importante é você não acabar com ela. Você estar inteiro na fé, fortalecido espiritualmente, amparado e entendendo que não é vítima de nada nem ninguém, de que Deus sempre foi muito generoso com você. Veja quantos momentos de alegria você já teve, e veja também nos momentos de tristeza, de angústia, de testemunhos difíceis que você passou, tudo você superou. Você não está aqui hoje, quantos problemas você já não passou na vida? Já imaginou se você fosse contar para nós quanta dificuldade você já passou? Você teria que fazer uma transmissão daqui de 100 horas para contar a história da sua vida. Mas você passou, você venceu um dia de cada vez, fazendo com fé o que devia ser feito. Você chegou lá, você foi capaz. Por que você não vai ser capaz agora? Onde está escrito que você não vai conseguir? Onde está escrito que você não vai chegar? Onde está? E mesmo que tiver escrito, o problema de quem escreveu, você vai vencer, porque maior do que toda profecia negativa está o amor e a bondade de Deus. Desse daí ninguém ganha. Então junte-se com Deus para você ser, como disse Jesus, mais que vencedor. Porque existem os vencedores do mundo, mas Jesus vai dizer: eu venci o mundo. Não é que eu venci no mundo, eu venci o mundo. Então isso Paulo chamou de mais que vencedor. Com Cristo você é mais que vencedor. Então levantou-se de manhã, colocou os pés no chão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me acontecerá. Eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus é comigo. Só me acontece o que deve acontecer, seja para fazer sorrir, seja para fazer chorar, mas aconteça o que acontecer, eu vou vencer com Deus. Você começa o dia animado. Você toma uma atitude. O que falta para muita gente também é tomar uma atitude. Eles estão esperando o mundo se consertar, como se eles morassem em Marte. Então primeiro eu espero a Terra dar um jeito, e aí eu volto para me divertir. Você mora no mundo. O mundo é você. Você é o mundo. Porque você tem também um mundo interior. Então cuide dele. Porque se esse mundo interior estiver bem estruturado, com toda certeza a sua colaboração para o mundo exterior, chamado Terra que nós vivemos, será infinitamente mais profícua, melhor e decisiva. Portanto, a nossa mensagem hoje para você é essa: não perca a sua fé, mas sobretudo aprenda a usá-la. Aprenda a fazer o que deve ser feito. Ore pelos outros. Passe a buscar na internet, já que você está nos assistindo pela internet, busque coisas boas. Tem muita coisa boa. E deixa a fofoca de lado, o acidente de lado, as profecias negativas de lado, porque agora tem muita coisa assim do que dá errado e a pessoa vai atrás. Largue isso. A boca fala o que está cheio o coração, e o coração se enche das coisas que você procurou, das coisas que você colocou dentro dele. Então busque coisas boas, como você está fazendo agora. Se você está nos assistindo até agora, você já está nesse caminho. Parabéns, Deus te abençoe. E não desista, minha irmã, não desista, meu irmão. O centro está aqui te esperando. O João Ramalho nunca quis te receber tanto quanto agora. No momento certo você vai passar por essa porta, você vai entrar. Mas nós queremos muito que você chegue feliz, alegre, contente, muitas vezes arranhado, muitas vezes cansado, porque passar por uma prova dessa não é fácil. Mas você vai entrar aqui espiritualmente melhor do que quando a última vez que você esteve nessa casa. Essa é a nossa esperança, essa é a vontade de Deus, que você volte para casa, para essa casa, feliz, alegre, contente, sofrido, bem sei. Nenhum de nós está diminuindo a sua dor, cada um sabe o tamanho da cruz que carrega e onde o calo dói. Mas você vai voltar mais experiente. Você vai voltar mais espiritualizada, mais espiritualizado. Você passou por uma guerra e foi o soldado que ganhou na guerra a medalha da paz, da esperança e do amor.
Portanto, não desista, falta pouco, persevera mais um pouco. Deus é contigo, Deus nunca te abandonou e jamais te abandonará. Persevera mais um pouco, e perseverando mais um pouco, haverás de vencer. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Foi para mim uma honra poder estar com todos. Eu tomei banho, vesti uma boa roupa, penteei o meu cabelo, passei um shampoo especial, espírita, que cuida da espiritualidade, para vir aqui gravar essa mensagem com você. E espero que no momento oportuno, nesse mesmo salão, no grupo de estudos de fraternidade, de estudos e grupo de fraternidade espírita João Ramalho, nós possamos nos reunir, como já estivemos aqui tantas vezes. O João Ramalho foi a primeira casa espírita que eu falei em São Bernardo do Campo. Para ter uma ideia, era de madeira, era um salãozinho de madeira lá na frente. A maioria que está nos assistindo nem vai lembrar disso daí, possivelmente você não era nascido, isso tem uns 35 anos atrás, 30 e 35 anos atrás, mais ou menos. Nós tivemos aqui várias vezes, possivelmente nós nos encontramos pessoalmente. Nós vamos nos encontrar de novo, nesse mesmo salão, para nos abraçar muito, para nos beijar, olhar nos olhos, sentarmos juntos e juntos cantarmos Hosana a Deus pela bênção da vida, e juntos comemorarmos, olhando um nos olhos dos outros, nós vencemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, ilumine os seus passos, te afastando de todo mal, dando todo o bem onde você estiver. Que Deus te abençoe e Deus te faça feliz.